Oi, Boa gente. noite, tudo bem com vocês? Estou aqui agora, neste exato momento, com a minha netinha Lívia. Quantos aninhos, Lívia? 9. 9 aninhos. E já é uma pregadora mirim. Fala do amor de Jesus com uma propriedade muito de Deus mesmo, sabe? E hoje ela trouxe um tema aqui para falar sobre Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Gálatas é a carta que Paulo escreveu. E nós vamos ter esse bate-papo aqui. Não era uma carta, era coisa que ele estava falando para a cidade de Gálatas. Isso, mas é reconhecido como uma carta. Todos os escritos de Paulo têm como carta, né? Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João são conhecidos como evangelhos. E aí vem as cartas, né? Que eles mandavam para a cidade de Éfeso, cidade de Gálatas, aos Gálatas, né? E hoje nós vamos bater o papo. E ela trouxe um tema aqui de Gálatas 3:3, eu vou dar para ela ler aqui. E nós vamos ler um bate-papo. Eu não consigo ler, é meio que trava. Então eu vou ler aqui para ela me fala onde que eu vou ler e eu vou ler aqui para ela, que é o tema que ela quis falar um pouco, né? Pode ler? Aqui é o canal do irmão Denis, né? Temas e assuntos bíblicos. Conversa sobre várias coisas, vários bate-papos, né? Mas principalmente sempre em relação à Bíblia, mesmo quando está meio fora, mas o sentido é sempre vai ter um vídeo a Bíblia. ensinando a fazer alguma coisa, vai sempre estar ensinando uma coisa, mas não vai ser a fazer uma coisa. Sim. É uma coisa. Sim mesmo. E nesse momento ela vai falar um pouquinho, nós iremos falar sobre um pouquinho sobre esse tema. Pode ler? Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Isso, Gálatas 3:3. Como é que vocês podem ter um pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Até aqui ou continua? Não, só até aí mesmo. Então, pode falar, fica à vontade. Tá, aí que fala, tem um tema certo, né, que tem muito a ver com esse versículo, que é o amor incondicional de Deus. Aí o que mais fica nisso é independente pelas obras. Porque no final eles falam que eles querem meio que ser perfeitos, só que pelas coisas que eles fazem. Pela força deles. Pelas forças deles. E eles chamam atenção assim porque, primeiramente, que só Deus consegue ser perfeito. Sim, sim. E aí meio que eles estão tentando se tornar como Deus. Sim, verdade. E quem tentou fazer isso foi um anjo que caiu do céu, que não era mais um anjo. Que não é mais um anjo. Não é mais um agora anjo. virou demônio, né? Então, ninguém é perfeito, né? E pode até perguntar, mas eu faço tudo certo, eu obedeço a Deus, eu nunca pequei. Você pode até ser perfeito no sentido querer se justificar, humano. né? Sim. Você pode até ser assim no sentido humano, no sentido da terra. Mas enquanto ele tá com você comparado ao lado dele, é um filho. Você não é considerado como uma pessoa perfeita. Sim. Porque a única pessoa perfeita que existe é Deus. E não tem como mudar isso. Sim, e ele é eterno, né? Ele é muito lindo isso, né, gente? Porque o que a Lívia está falando é que muitas vezes hoje em dia, as pessoas falam assim, que nem a Lívia já falou, né? Eu só vou reprisar o que ela falou. Muita gente fala... Quero que me leve mais profundo. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí essa parte aqui a gente pausa. Não tem problema, não. Pode deixar porque a live está aberta. Aí o que acontece? O que a Lívia falou aqui é muito, muito forte. Hoje em dia tem uma briga muito forte. O que é mais importante? A obra... Porque eu não posso ser perfeito. O que é mais importante? A obra, o ativismo, né? Hoje em dia tanto ativismo, né? Eu faço tanta atividade, eu faço isso, eu faço aquilo, então você salva.
Não, o que salva é a morte de Cristo, né? Deus não quer que você... É o sangue de Cristo que salva, né? Pronto. Deus não quer que você vai lá, Ele não quer que você constrói uma casa pra Ele. A gente não tá falando que você não pode construir, que você só pode ter uma Mas não é relação pra com ele, Deus. né? Não é pra É Ele. pra nós, né? É sobre isso. Você pode... O que vai agradar Ele com construções você pode construir um lugar onde pessoas vão pra adorarem. Você pode construir ali uma igreja ou um templo, que era como falava antigamente. E isso é no sentido evangélico, porque existem muitas outras religiões. Mas essas religiões, elas são criadas meio que intrusas, assim, quiseram entrar no meio falando que eram, mas é uma religião, só que não é uma religião que realmente fala de Deus. Sim. Por exemplo, a católica e a evangélica são as que mais são conhecidas, assim, né? Ou a pessoa é católica ou ela é evangélica. Tem muitas outras pessoas que são de outras igrejas e tal. Mas se for falar assim de igrejas que tem mais, você vai ver ali. No outro lado da rua tem uma igreja. Provavelmente vai ser uma evangélica ou uma católica. Mas ela também pode ser uma que também é muito conhecida, assim, a Assembleia, né? Sim, que é evangélica, né? Ou seja, a igreja pode ter muitas, né? Mas Deus é um só, né? Então, e eu acho, em questão a essas religiões, eu acho que a evangélica é a que fala melhor, porque ela foca em um Deus só. Sim. Já outras religiões focam em vários deuses. Eles adoram vários deuses. E eu posso visitar outras igrejas? Mas eu sou católico e vou visitar uma assembleia. Você pode fazer isso, mas não vai estar sendo a favor de Deus. Você vai estar ali conhecendo todas as religiões, mas você não precisa conhecer todas as religiões. Só um Deus, a né? principal, só que tem só um Deus. Porque enquanto ali a católica, ela vão ter vários deuses para adorar. Mas enquanto ali eles estão adorando os vários deuses em um dia só, a gente está orando para um Deus só. Sim. Agora vamos voltar para a questão das obras aqui, sim, que está aqui. Porque assim, como ela disse, é uma área ali, Lívia, complicado de falar de religião, porque às vezes as pessoas não entendem, sabe? E pensa que a gente... Não, quando a gente está falando sobre isso daí, as pessoas, às vezes, católica não vai entender, vai achar ruim, vai achar que a gente está falando mal. Mas é que a gente não está falando mal, né? A gente está falando acontece? Que realmente as diferenças, né? As Sim, diferenças que... Porque a gente aqui não está para julgar... Porque, querendo ou não, é diferente. Se não fosse diferente, não existiriam várias religiões. Sim, sim. Agora vamos voltar para a questão desse versículo aqui. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Olha o que Paulo está falando. Isso não é vocês estão fora, não é. Vocês estão fora vocês estão errados, estão em outro caminho. Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito Santo e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Ou seja, Paulo está falando aqui assim: pô, eu preguei para vocês direitinho, vocês estavam indo bem, agora que vocês cresceram, vocês estão bem, agora vocês viram que vocês já estão, de repente, gordo, forte, e vocês estão querendo andar com as próprias pernas, esqueceram que quem fez isso daí com vocês foi Cristo, foi o Espírito Santo, né? Isso é um perigo, né? A gente deixar o nosso eu falar mais alto, né, Li? A gente não tem que escutar a voz da nossa cabeça. A gente tem que escutar somente a voz de Deus, porque Deus que sabe tudo. Ele te guia ali, aqui, ali. Ele te guia em todos os sentidos. A cada centímetro que você anda, é o que Deus está falando. É o que Deus está te mandando fazer. E você não percebe, mas você faz. Boa. Deus, ele consegue, ele pode fazer com que todos fiquem a favor dele. Mas meio que ele tem uma luta com o diabo.
Porque o diabo vai tentar roubar os homens, as mulheres, as E também, pessoas que e ele também tem. Deus não é um pai que ele faz as coisas assim, Que ele vai te falar. ditador, né? Sim. Tipo assim, te obriga. Não, ele é amor, né? Então, ele não vai falar pra você, eu te falei pra não fazer isso, você fez, agora você que se lasca. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque onde Deus te guia é para um lugar bom, mas se você vai para outro lado, é um lugar ruim. Se tem esse lugar ruim, é porque é o diabo. E Deus nunca vai faltar de educação, mesmo com o diabo. E ele vai falar, por favor, não faz isso, devolve meu homem. O diabo vai falar, eu não vou. Mas ele sabe a luta que ele está enfrentando, então no fundo ele vai falar, no fundo ele vai estar. Eu tenho que devolver para ele, porque não é meu. Sim. Porque ele era um anjo. É uma batalha espiritual, né, ali? Deus tirou os poderes. Os poderes não, os sentidos que ele tinha. Mas ele não Ele esqueceu continua disso, fazendo né? mal, né? Ele não esqueceu disso. Ele tem o seu sentido certo ali ainda, só que ele não quer sentir o sentido certo. Agora ali, vamos falar do amor de Cristo, que é maravilhoso, né? Vamos falar sobre João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né, Li? Esse versículo, ele tanta gente fala, mas ele sempre vai mexer com todo mundo, né? Porque assim, já pensou, Jesus ele estava lá com o pai, né? E aí o ser humano peca e ele resolve descer lá do céu, sofrer tudo o que sofreu, e ele desce para nos salvar, né? Aí João vai escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho, né? Porque... Vamos ler primeiro? Aqui, ó. Deixa eu ler primeiro aqui. Como que é, João 3,16? João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, sim. Que amor, né? Isso chama muito a atenção, por quê? Porque ele fala tudo, né? Ele ama tanto o mundo, ele nos ama tanto, que ele enviou o seu único filho. Ele enviou o seu único filho para que porque ele conseguiria ressuscitar o seu filho. Mas todo mundo sabia que era Jesus. Todo mundo sabia que ele era filho de Deus. Então, todo mundo falou. Todo mundo estava preocupado quando se falava, nossa, uma pessoa do meu povo vai morrer, não vai aguentar. Seria estranho Deus ressuscitar uma pessoa que está ali. E Deus não quer que ele sofra. E Deus pensou assim, para salvar a vida das minhas pessoas, dos meus homens, das minhas mulheres, crianças, eu vou enviar o meu filho. Porque eu tenho a capacidade de ressuscitar ele. Eita, isso mesmo. Mas a outra pessoa... Né? Vai ser estranho, né? Uma pessoa ele ser morta. Porque também é assim, né, Li? Se a gente for entender que Deus ele olhou para baixo, ele não viu nenhum justo. Né? Ele não viu mesmo assim, ele mandou o seu único filho, né, para morrer. Sim. Ele não morreu, não. Você pode até falar para os outros. Ele morreu numa cruz. Mas a pessoa sempre vai falar, ele ficou pendurado na cruz e morreu de fome. Mas não, ele tomou chicotadas de prego. Ele andou por quilômetros e quilômetros carregando uma cruz. Andar por quilômetros obrigado e machucado. É tão forte isso, Lívia, que assim, o chicote que eles batiam nas costas de Jesus... Era com prego, né? Não era uma bolinha de aço. Era uma bolinha de aço na ponta. O chicote tinha coisa de 50 centímetros. E tinha uma bolinha de aço na ponta. Toda vez que eles batiam... Rasgava as costas. Porque assim, na lei dos judeus, existe uma lei dos judeus que podia dar até 39 chicotadas. Mais que isso não podia dar 40. Mas só que como foi os romanos que chicotearam Jesus, eles chicotou até não aguentar mais. As primeiras chicotadas ficou cortando a pele, depois começou a entrar na carne. Então foi muito mais de 100 chicotadas. Foi como se fosse uma cirurgia, porque
o cirurgião não enfia um bisturi só uma vez pra cortar. Ele vai passando de camada Sem em camada. anestesia, né? E olha, eles fazem isso e é uma coisa só. E eles fazem ali devagar. Jesus foi tomando, sei lá, de 100 km por hora e sem parar. Certo. Eram duas pessoas. Quando uma não tava, a outra E aí tava o e foi sem parar. E depois, é incrível como ele conseguiu andar quilômetros e quilômetros carregando uma cruz com até capacidade de 1 ou 2 toneladas. Sim. E isso que chama muita atenção, né? Porque E Lê, e também é algo assim, que você está querendo dizer assim, que não foi só morte de cruz. Não foi só morte. Foi morte sofrimento. de cruz, foi sofrimento intenso, né? E aí foi esse amor aí, né? Que, foi um assassinato. né? Mas e o pior de tudo, de um homem que não tinha pecado, né? É. Não errou, não Eles- fez nada não. para sofrer isso. E ninguém conhecia Jesus naquela época, então eles estavam assim, ó. Eu vou soltar ali o ladrão que fez tudo, que matou pessoas, que roubou, que fez a minha Sim. cidade ser ruim. Eu vou soltar ele pra ele fazer mais coisas ruins na minha cidade. Mas esse aqui eu não conheço. Ele vai mudar a minha cidade. Ele tem que ser morto. Né? Porque as pessoas elas não estavam satisfeitas com o que acontecia. Mas elas não queriam que mudasse aquilo que acontecia. Não acreditaram Porque- que não, Jesus era... Então, é isso que fala. Não é porque elas quiseram que o pecado continuasse no mundo. É porque elas não conheciam. Não entenderam, né? Elas não entenderam que Quem estava ele ali, veio né? aqui é pra salvar, Não ué. entenderam que quem estava ali era Deus, né? Era Parece Deus, que né? eles não entenderam. Mas hoje é mais fácil a gente falar ali, porque a gente tem a Bíblia, né? E porque Naquele a gente tempo não eles tem não tanto tinham, né? sofrimento que nem naquela época. Isso, e a gente tem a Bíblia, né? E eles não tinham. Mas assim, tinha o Espírito Santo, né? Sim. Né? Tanto é que tinha muitos discípulos, né? Tinha as discípulas, tinha discípulos. Os discípulos tinham muita sorte de Nossa, ser já pensou? discípulos de Deus. É? Mas já pensou Deus andar com você pra todos os lados, sem Nossa. exceção? 3 anos e meio. Direto. Acordando com ele. Já pensou? Então, Rapaz. parece até quando a gente tá na escola, né? Jesus é o professor e você fica ali. Só que a diferença é que a escola te ensina tudo em 1 ano. Deus te ensina tudo em toda a sua vida. Nossa, lindo, hein? É lindo, né? Uhum. Gente, é aqui. Então nós tivemos esse bate-papo, foi rápido. Na próxima a gente continua o resto. Outro dia a gente traz outro tema. Muito obrigado, Li, por você ter participado desse vídeo aqui, da minha netinha. E logo mais a gente vai... 3 minutos, né? E você tá voando, né? Passa A rápido. gente nem vê. Falar das coisas da Bíblia é coisa linda, né? A gente não consegue parar. Assim, né? Não tem... Porque uma coisa que chama atenção é que em tudo que você olha na Bíblia, cada palavra tem um significado que você vai falar assim: ai, amor é bom, o bom é legal e tal, e você vai achar um significado bom naquilo. Muito lindo. Porque todas as palavras que estão ali na Bíblia são palavras precisas. E Deus, ele não tá falando de coisas boas que aconteceram no mundo. Ele tá falando dos benefícios que aconteceram, dos benefícios que foram acontecidos. Mas não aconteceu só benefício no mundo. Sim. Porque a partir de que o diabo se transformou, se fantasiou de uma semente pra enganar o homem, para que o pecado dele volte no mundo, o mundo não foi mais perfeito. E o que chama muita atenção é isso mesmo, né? Sim. Porque a partir de que o pecado entrou naquele mundo, o mundo não No seria mundo, mais né? No perfeito. nosso mundo. Querendo ou não, mesmo se todo mundo fosse perfeito, o pecado estava no mundo. De qualquer forma, você ia falar, as pessoas poderiam estar plantando tudo, mas as coisas não são infinitas, porque Deus não estava naquela terra. Então Foi amaldiçoada, né? ele não conseguia fazer isso aqui do nada, ó. Ai, deixa eu produzir aqui um saco de cimento, um saco com pedra, outro com areia, outro com semente para plantar. Ele não vai fazer isso, porque Terra ele tem que o amaldiçoada. ser humano fazer. Porque ele criou isso e o ser humano deve fazer o que foi ele. Porque, como diz ali em Gênesis,
Gênesis é o capítulo que explica mais A criação, né? a criação. Quem foram as primeiras pessoas a existir. Quem foram as pessoas mais importantes, mais semelhantes ali da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, Tem um Adão, né? versículo que ele, lá de Gênesis, acho que é no 1 mesmo, que o capítulo todo ele fala, e tem uma parte que fala assim, Deus criou o homem semelhante a Deus. E Deus Sim. é perfeito. E se ele está semelhante, é porque ele está perfeito. Mas a partir de que o diabo foi lá, só para fazer com que essa semelhança vá embora, ele fez. Porque Sim. ele se esforça ele não usa esse esforço para o bem, para os benefícios do mundo. Ele usa para as coisas que não devem ser feitas. Aqui, ó, o que a Lívia está falando, essa versão aqui ainda coloca mais fácil, ó. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com Deus. Parecido, show. Né? Semelhança. Parecido. Outras traduções vai dizer semelhante a Deus, né? Essa daqui já vai falar parecido, né? Essa é a versão da sua atual. Essa daqui é a nova linguagem dos dias de hoje. NT. NT. Nova tradução. NTLH. Isso. Nova tradução da linguagem de hoje. Isso mesmo. É no 1:27 de Gênesis. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo, tenho muitos e muitos filhos. Espalhe-se por toda a terra e a dominem. Deu poder ao homem, né? Sim. Mas o homem achou que é pouco e foi lá e pecou, né? Então, mas muitos devem estar falando assim, foi tudo culpa do homem. O homem que caiu no negócio da serpente. Mas é verdade, foi sim uma culpa do homem. Porque do homem e da mulher, né? Porque os dois pecaram. E ele poderia estar falando, porque o ser humano, querendo ou não era culpa. A partir de que ele comeu aquele fruto que a serpente mandou, ele não era mais inocente. Não era. Ele não tinha mais só coisas boas. Sim. Antes, eu não sei o que deu na cabeça. Porque em vez dele falar ali, Eva, não come isso, você vai pegar. Ele falou assim, ó, ela já foi, que se dane. Ele fez. E isso é uma coisa que ele fez que foi muito errado. E como diz, Deus é justo, né? Porque ele até castigou. Se você for analisar, o pecado ele é assim, né? Um faz, outro faz, um vai imitando o outro, né? E por isso que existe o pecado, que o diabo colocou o pecado no mundo. Porque quanto mais pecado tiver no mundo, mais pessoas vão pecar. E quanto mais pessoas pecar, mais o país vai ser dominado. Sim. E daqui a pouco você vai perceber que só você está firme em Deus ali. E às vezes você vai estar pensando, nossa, isso nunca vai acontecer comigo, mas querendo ou não, tem ali os testes, os erros. Se não vigiar, né? Se não vigiar. Sim, e você tem que estar prestando atenção na sua vida, mesmo todo, na né? sua casa. O tempo todo, né? Porque, sim, e mesmo que você esteja ali de boa, você pode falar, minha casa tá limpa, não tá bagunçada. O diabo não consegue se esconder porque tá tudo arrumado. Mas ele se esconde em todo lugar que ele pode. Tomar cuidado, né? E ele pode fazer assim você desviar. E com tudo que faz, né? Com o que você assiste, com o que você vê, e por isso que... As palavras que a gente fala, né? Por isso que todo crente tem que ter uma Bíblia. Porque ele pode sempre falar, o copo ele vai quebrar, eu acabei de limpar minha casa. Você pode ficar super estressado. E daqui a pouco você não vai limpar. Daqui a pouco sua casa vai estar toda bagunçada, onde o diabo pode se esconder de novo. E querendo ou não, ele vai tentar fazer isso. Ele não para, né? E o Tentar fazer a maldade, né? E você não pode deixar o estresse tomar conta de você. Fique estressado. Mas quando você lê a Bíblia, você se acomoda. Você se sente bem. Você se sente com Deus. Com Deus.
A presença maravilhosa, né? Você tá estressado, você não começa a gritar, bater pé, fechar a porta. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, né? Irar, mas não é pra pecar. Né? Ó, uma coisa que você deve fazer é o quê? Senta na sua cama. Se tranca no quarto, grita no travesseiro, se enrola na coberta, se taca no chão. Mas não peca. Só não peca. Beleza, Às gente? vezes, antes de você tentar pecar, você tá errando por culpa de si mesmo e você não percebe. Enquanto você pode estar ali sentado, lendo a Bíblia pra se acalmar, você tá ali se enrolando na coberta, rolando no chão, quebrando o guarda-roupa, pisando no chão, quebrando o piso. e isso que disse, você faz tudo, fica com raiva, se enrola na coberta, se taca no chão. E aí a gente vai acabar... Mas você só não pode pecar. É isso aí, eu li, a gente vai acabar aqui, começou com Gálatas 3:3, e eu vou acabar, você trouxe um versículo para meditar, e eu vou acabar com um versículo aqui também, Gálatas, e eu vou ler aqui e acabar esse bate-papo aqui, já né? tá aqui, ó, quase meia hora. Acabar esse bate-papo aqui, eu vou trazer o quê? Você trouxe Gálatas 3:3, eu vou trazer Gálatas 5:5. Para fechar essa live. Tudo 3, 3, 5. Gálatas 5. Olha lá, Gálatas 5 vai trazer aqui. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem convenceu não foi Deus quem o chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Amém, meus irmãos? Nossa, isso chama muita atenção. Porque meio que ele fala que eles estão errando, né? Ele fala assim, ó, poxa, Deus ensinou, vocês estavam indo tão bem e do nada vocês conseguiram fazer com que o diabo desvie vocês ali, vocês estavam fazendo uma linha reta. Só porque a régua saiu por um minuto, vocês vão deixar ele entortar? E meio que ele fala isso nisso, né? E ele fala também que um pouco de fermento fermenta a massa toda. Porque você pode até tentar o fermento do diabo, ele pode até cair em você. Mas a única coisa que você vai fazer é cortar esse fermento, porque dá pra você separar a massa. E uma coisa que fala também é que tem uma frase de um louvor que fala, meio que a explicação, que fala, tira de mim tudo que não é seu, porque a tua alegria é a minha força. Eita. Aí vou lendo aqui para terminar. Vamos ler o 16 também? Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, as adorações de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Domínio próprio. Então, meus irmãos, nesse momento a gente termina a live
E tanto eu como a Lívia, se não o vídeo vai ficar muito extenso, uma outra oportunidade a gente vai vir neste Ficar bate-papo. aqui 1 hora. E o fruto do Espírito Santo maior deles é o amor, né, Li? Vai ter nem É tempo. o Vocês se amor. preparam. Pega um dia inteiro aí que às vezes a gente fica o dia inteiro. Vai fazer o podcast. É. O podcast não tem horário. Tá bom, gente? Então, e é o maior dos conselhos do repente- fruto do amor, Li, do fruto do Espírito Santo é o quê? É o amor. E o amor de Cristo. A única coisa que... Porque o amor, ele não é só o amor. O amor é tudo de bom. Por isso que Deus é o amor. Porque tudo de bom vem de Deus. E Deus é o amor. Tudo a gente vê Deus, né, Li? Em tudo. Por exemplo, eu posso estar olhando pra essa parede, pra essa tinta branca. Mas vai ter Deus, porque Deus que fez as coisas para que... Deus fez o ser humano. E o ser humano que é feito por Deus, ele faz tudo isso. Essas coisas não se criam sozinhas. O ser humano que fez uma máquina certa para plantar mais. O ser humano Mas quem deu a sabedoria para o ser humano fazer? foi Deus. Né? Foi Deus. Beleza, pessoal? Então é assim, nós vamos terminar a live fazendo uma oração e agradecendo por esse momento, né, Li? Talvez na live Vamos- seguinte, a gente pode até fazer meio que um quiz. Aí no próximo, a gente tira dúvidas. Sim. Tá bom, gente? E é isso daí, ficam todos na santa paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos deu. Nós desejamos do fundo do nosso coração que essa palavra, esse bate-papo também venha edificar a vida de pessoas, estimular pessoas a fazer vídeos falando de Cristo, né? Nós aqui, quando nós tocamos no nome da Igreja Católica, jamais a gente quer criticar as pessoas que estão lá, né, Li? A gente não está aqui para isso, para falar de igreja, não. Aqui a gente só está mesmo para ter um bate-papo e espero que vocês gostem. Curtem e compartilhem com os seus amigos, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus todos. E comentem perguntas que a gente tira dúvidas no próximo vídeo, fazendo a live. E no final da live a gente tira dúvidas que vocês comentem. Sim. Tchau, gente. Boa noite.